Em meio a tantos lançamentos no mercado recente, eis que caímos em uma obra muito divertida, que é um seinen, uma obra mais responsa, mas que está sendo muito prazerosa de ler, de acompanhar, e é uma grata surpresa, porque eu até que não botava muita fé, porque é uma temática que eu sei que é bem difícil de trazer uma boa história. Eu estou falando de Zounsen, várias coisas para você fazer antes de você se tornar um zumbi. Esse é o novo mangá da editora JBC, que está chegando e já chegou em dose dupla, volume 1 e 2, lançados agora nesse mês de julho. Quem estava lá no AF já conseguiu pegar em primeira mão, e é uma história extremamente divertida até agora, mostrando ser um seinen aí de peso para novos lançamentos deste ano de 2023. Galerinha, tá chegando aqui pela primeira vez? Já convido você a fazer parte do nosso reino dos mangás. Prazer, eu sou o Renan, então vem junto comigo, se inscreve no canal, ativa o teu sininho e olha só, galera, aquele like maroto, ele ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo, reviews de mangás, de lançamentos, coleções, notícias, informações, tudo aquilo que você já conhece por aqui. E se você é novo, já saiba que tem muita coisa interessante. O seu comentário também é muito importante aqui no canal. E não só comentário, mas você curtir o vídeo, curtir outros comentários que você concordar, achar legal, tudo isso acaba engajando o canal. E você também pode fazer parte, ajudar a gente, colaborar de algumas maneiras. A primeira delas é se tornar um membro do canal. Se tornando um membro, você tem alguns pontos. A partir de R$3 você já tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, pra gente conversar muito aí sobre mangás e tudo mais. O segundo ponto é que a partir de R$5 você já participa dos sorteios que ocorrem todo mês por aqui. Além de tudo, né, todos os planos de membros, você também é homenageado, aparece nessa capinha bonita que eu coloco para vocês aqui, mostrando qual cargo de membro você está. Galera, tudo isso fortalece muito o nosso trabalho. Além disso, o terceiro meio de você ajudar o canal é utilizando os nossos links. Link da compra pela Panini, link da Amazon e também a nossa loja parceira Azus Metals. Utilizando esses 3 links diferentes para você comprar os seus mangás, todos eles você colabora um pouquinho com o canal. Beleza, introdução feita, um pouquinho até longa, depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre este lançamento da editora JBC, Zounsen, coisas para fazer antes de se tornar um zumbi. Vamos começar pelas informações básicas, já que você está conhecendo esse novo lançamento por aqui. Editora JBC, então, trouxe já numa pancada 2 volumes. Lá no Japão, é publicado pela revista Shokakukan, ou Shokakukan, é bem difícil de falar, mas é isso mesmo. Já são 14 volumes lançados. É um mangá que está ainda em andamento, o último que saiu lá no Japão foi agora em junho, volume 14. Aqui no Brasil, ele tá saindo por R$ 37,90, aquele precinho mais ou menos padrão dos mangás da atualidade. Ele está utilizando aquele papel aqui, que se eu não me engano é o Off-White, então é um papel com uma certa transparência ali, mas pelo menos este aqui não foi nada que eu senti assim um incômodo, então é uma transparência leve, não é algo que vai atrapalhar a sua experiência. Esse mangá não tem páginas coloridas, então isso já é um ponto para vocês já ficarem cientes. Ele tem cerca aí, na faixa de 180 para ser mais exato, assim, para não ficar dando muitos rodeios para vocês. Cerca de 170, 180 páginas. Tanto que vocês podem ver pela lombada, é um mangá um pouquinho mais fino do que aquele tankobon tradicional, que varia de 200 a 220. Então aqui nós temos uma cerca de 160 a 180 páginas por volume. Galera, vamos falar um pouco então sobre esse mangá e a minha experiência com ele. Inclusive, aproveito até para falar que a JBC, combinando ou não, ela deu muita sorte, ou foi muita estratégia, porque isso aqui bateu com o anime, e o anime está na Netflix, lançando um episódio por semana, o que acaba segurando o engajamento daquelas pessoas que curtem o anime, vão se interessar pela obra e acabam caindo diretamente na editora, que está publicando aqui no Brasil. Então, se você não conhece o mangá e quer dar uma prévia, vai dar uma olhada, primeiro, segundo episódio, acho que se não me engano até o terceiro episódio, quando sair esse vídeo, já estão disponíveis na Netflix. E o episódio 1, 2 até o 3, praticamente tudo acontece dentro desse primeiro volume. Então tá bem legal aí pra vocês se inteirarem. A qualidade do anime tá bem legal, mas o que interessa pra gente aqui é o mangá. Galera, é uma história sobre zumbis, como vocês já devem ter imaginado. Mas não é aquela coisa assim tão tradicional que a gente está acostumado. Por quê? Nós temos um plot, uma história de fundo, que é até meio bizarra. E é o que nós estamos nem falando dos zumbis. A história bizarra, eu até segurei aqui algumas páginas, como vocês podem ver, de alguns elementos que eu quero tratar nesse vídeo.
E o primeiro delas é porque o protagonista, ele simplesmente tem um pequeno problema. Ele acabou entrando em uma empresa onde ele é explorado de todas as formas. E eu tenho aqui os dados, para ser mais exato, que no Japão tem as Black Companies, que são empresas que violam as leis trabalhistas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma média de 40, 44 horas semanais por lei, você trabalha de 8 a 9 horas, tem os benefícios, tem férias, então tem muitos benefícios trabalhistas que foram conquistados pela população ao longo do tempo. Né? Vocês sabem que eu sou professor de história, nem vou me envolver muito nesse tema aqui pra gente não se aprofundar muito. Mas no Japão, o que fica claro é que tem algumas companhias, empresas que burlam totalmente as leis trabalhistas. Eu não sei exatamente qual é a lei trabalhista do Japão, porque cada país tem a sua, mas fica muito claro que essas Black Companies, elas quebram as leis. E aqui fica muito nítido porque o protagonista, quando entra na empresa, tudo empolgado, ele vai ser ali meio que um cara do marketing, um editor, trabalhar com vídeos, criação de conteúdo para ajudar a empresa, engajar, propaganda, esse tipo de coisa. Ele simplesmente fica maravilhado quando ele chega. Mas no mesmo dia que ele estreia, que ele começa a trabalhar no after, ou melhor ali, quando ele termina o expediente e sai com os novos colegas para beber, curtir, ele descobre que eles não podem ir embora, eles têm que voltar a trabalhar. E assim ele passa os primeiros 2, 3 dias e noites trabalhando ininterruptamente. Muita coisa. Então é aí que se encaixa essas Black Companies. Só que na primeira pegada ali, esses primeiros 3 dias, ele fica muito surpreso com tudo que está acontecendo. Mas ele já começa a se culpar. E aqui a gente entra num processo japonês muito claro, onde as pessoas carregam uma culpa muito grande, por exemplo, de falhar, de não ser bem sucedido. Então ele começa a colocar na cabeça dele como se fosse uma desculpa para justificar a empresa estar explorando ele. E ele começa a imaginar que não tem outras empresas melhores, que aquilo ali é uma oportunidade única, que talvez seja só no começo, que ele não vai ficar reclamando da vida agora que ele conseguiu um emprego que teoricamente era dos seus sonhos. Então tudo isso vai se tornando praticamente algo onde ele mesmo se amarra em um processo de culpa para não sair do emprego que ele acabou de conseguir, ao mesmo tempo uma culpa onde ele não pode sobrecarregar os colegas, então ele tem que continuar firme trabalhando, mesmo que seja explorado, e ao mesmo tempo ele vai vendo que seus colegas também passam por isso, a exaustão, a cobrança, o seu próprio chefe ali é um cara mais gordinho, assim, a gente pode dizer, que acaba abusando da outra que trabalha na contabilidade, que é a moça bonita, que inclusive ele se interessou bastante quando ele viu pela primeira vez essa garota mais bonita. E aí você fica pensando, né, tipo, tá, mas até agora é um mangá de exploração trabalhista, aonde que vai entrar o suspense, o zumbi? Entra logo em seguida, porque a gente tem um pequeno recorte de tempo nessa introdução, cerca de 3 anos passam com ele trabalhando nesse mesmo lugar, sendo explorado da mesma forma, dia após dia. Então é uma coisa assim que vai mostrando a depressão, os problemas acarretados com isso. Ele não tira férias, não tem folga. Os funcionários até brincam, entre aspas, comentando entre eles que alguns ali têm 100 horas extras no mês, 150. E a gente não sabe nem se isso é remunerado ou não, essas horas extras, que eles continuam trabalhando sem parar. Às vezes ele está num trabalho que já passou 2, 3 dias, simplesmente um dos superiores manda mudar, tem que começar tudo de novo. Então realmente é um problema, é uma empresa dessas exploradoras, onde você não consegue evoluir de certa forma, pelo menos aí ter uma paz espiritual, porque o protagonista mostra a todo momento que ele está enrascado. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da arte antes de continuar sobre a história. A arte é uma arte básica, eu não vi nada assim fora do normal. Vocês podem ver, eu vou tentar mostrar para vocês aqui da melhor forma, bem as primeiras páginas, né, para não atrapalhar. E assim, galera, nós não temos assim nenhum chamariz na arte para dizer, nossa, eu preciso ler esse mangá por causa da arte. Mas também não é nenhum impeditivo que você fala, não tem como eu ler porque essa arte é muito feia, muito ruim. Não, é uma arte normal, básica, bonita. Ok, fica por aí. Eu acho que é um ponto neutro. Não vai ser algo que vai ser o divisor de águas nem para fazer você não ler e também nem vai ser um motivo para você ler. O que vai acabar te pegando, com certeza, é a questão da história, porque ela vai melhorando. Porque essa pequena introdução com a coisa do trabalho dele, dessa exploração, já liga um start na tua cabeça. Você vai ficar pensando, putz, cara, que negócio doido, né? Uma pessoa trabalhando 3 dias e noites seguidas. E aí, tipo, não é remunerado direito, não tem o reconhecimento. E como que fica a vida social nessa história? A gente vê que ele tem 24 anos, o nome dele é Tendo, né? Até agora eu não falei o nome dele. Mas ele tá ali, teoricamente,
sobrevivendo, não vou nem dizer vivendo, ele tá sobrevivendo, sendo explorado de todas as formas. E lá na introdução, quando ele conta, e isso vai ajudar bastante a gente a entender e como, né, ele pratica todas as coisas que vão vir a seguir, é porque ele fez faculdade, dentro da faculdade ele foi um jogador praticamente profissional, digamos assim, né, de rugby, que é um esporte que exige velocidade, força, resistência. Então mesmo esses 3 anos ele tá praticamente parado, né, que deveria qualificar ele teoricamente como alguém bem enferrujado, mas ele praticou esporte por muito tempo na sua vida. E isso vai dar o gás necessário para ele quando começarem as grandes mudanças. Aqui fica um ponto interessante. Porque quando ele está vivendo esses 3 anos nessa vida, totalmente ali sobrevivendo mesmo, como eu comentei, quando simplesmente numa manhã, né, desses 2, 3 dias depois que ele começa a descansar e que ele vai voltar para o trabalho, em uma manhã ele descobre que ele tem que pagar lá a renovação da bicicleta dele do condomínio. Quando ele desce até o lugar para falar com o condômino, com o gerente ali do local, essa pessoa virou um zumbi. E tipo, ele meio que se liga, afinal de contas, nós estamos no século XXI, né? Tem quantos filmes de zumbi? Se acontecer um apocalipse zumbi amanhã, é óbvio que você vai entender na hora, não é tipo aquelas histórias que, nossa, o que será essa pessoa aqui andando, babando, com sangue, vindo atrás de mim? O que será ela? Não, as pessoas não são idiotas. Isso eu acho até um ponto interessante da história, porque mostra que todo mundo tem noção do que seria um zumbi. Então quando ele percebe que o cara virou um zumbi, ele vai fugir, obviamente não vai deixar ele ser pego. E ele começa uma fuga, onde ele percebe ali que realmente virou uma loucura a cidade, e daí por diante. Só que ele tem que sobreviver. E enquanto ele está fazendo isso, a maior preocupação inicial é justamente que ele precisa ir trabalhar, ele não pode perder um dia de trabalho. Então ele leva um tempo, enquanto ele é perseguido, para perceber que com essa catástrofe ele não precisa trabalhar. Ele não precisa mais trabalhar, quem sabe nunca mais. E aí as coisas começam a se iluminar na sua mente. Perceber que a partir de hoje ele não é mais um trabalhador. Ele pode curtir a vida da forma que ele quiser. Quais vão ser os planos? Aqui entra em debate. O que eu posso fazer para me divertir? E aí, no decorrer da história, a gente vai ver que ele vai criar uma lista de 100 coisas para fazer antes de se tornar um zumbi. Das coisas mais diversas, que envolvem mexer com algumas garotas, conquistar alguma de certa forma, não abusar, por favor, não vamos confundir as coisas, mas tentar ter alguma garota, tentar algumas amizades, beber bastante, passar o dia assistindo filme, série, sair para comer sushi, as coisas mais variadas. Ele começa a colocar nessa lista, porque são coisas que ele deve fazer. Então ele tá com essa ficha caindo, entre aspas, né? Que o mundo teoricamente tá acabando. E ele pode aproveitar. Então percebam, ele não tá olhando o copo meio vazio, de tipo, cara, eu tô no apocalipse zumbi, o que vai acontecer comigo? Eu posso morrer amanhã. Não, ele tá olhando o copo meio cheio. Putz, agora não preciso mais trabalhar, posso viver tranquilamente, posso sair pegando comida, posso pegar tudo que eu quiser de graça. Tanto que no decorrer da história a gente vai ver que ele vai evoluir. Ele vai ter a troca da sua bicicleta por uma bis, aquela motinha básica, e depois ele vai conseguir a moto dos seus sonhos, que era uma Harley Davidson. Então, porra, cara, fiquei muito feliz de conseguir a moto que eu sempre queria, sem precisar gastar nada. Então ele começa a curtir a vida de certa forma. Mas antes de tudo isso ainda, a gente tem aquele momento onde ele tem aquela moça que trabalhava com ele na contabilidade, que ele havia se apaixonado durante esses 3 anos, que ele também ainda quer reencontrar, ver se ela tá bem e tudo mais. Pessoal, assim, vou falar pra vocês, o mangá, ele é muito divertido. A partir desse momento que começam a aparecer os zumbis, e esse pensamento de sobreviver e viver, porque assim, quando ele era um empregado, ele estava sobrevivendo, praticamente por aparelho, sem viver nada da sua vida. Só ali, sobrevivendo mesmo, se alimentando com o básico do básico, até isso tem, né? Pra viver o dia seguinte, pra continuar trabalhando, então ele não tinha uma vida. E agora, com o apocalipse zumbi acontecendo, ele tem uma vida, porque agora ele começa a curtir, começa a aproveitar, de uma certa forma até meio bizarra, mas ele tá curtindo de uma forma geral. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu vou achar qual página que era, que mostra um pouco sobre as amizades que ele quer recuperar, que ele se sente melhor, então tem um amigo que ele vai encontrar no meio do caminho que também tá vivo, onde ele quer aproveitar, tipo, cada um mostrar o melhor de si, sabe? Tipo, a gente tá trabalhando aqui e é o que acontece. E aqui tem uma crítica bem legal, por isso que é um seinen, né? Um mangá voltado para um público mais adulto, que faz várias críticas à sociedade, onde a gente trabalha sem parar. E que momento? Vou puxar pra você e pra mim aqui, que somos colecionadores. A gente compra muito mangá.
Quantos de vocês dão conta de ler tudo que você compra no mês? E quando você compra uma coleção inteira no meio das suas compras no mês, você dá conta de ler tudo? E não vai acumulando? Hoje eu tenho noção que eu tenho aí cerca de quase 2.000 mangás. Eu li aproximadamente uns 1.200 mangás na minha coleção. Eu tô quase chegando ao número de ter 50% não lido. Porque é muita coisa que eu acabo comprando, porque acaba saindo muita coisa legal, interessante. Muita coisa que eu comecei a ler e acabei não dando continuidade. Porque trabalho, manhã, de tarde, e ainda venho aqui de noite e faço vídeo, conteúdo, seja do que for, no campo de mangás, anime. Então falta tempo. E aí, que parte que a gente vive? Sai fazer um passeio, uma viagem. Então isso aqui fica muito nítido em Zoom Sem. Tem uma crítica muito forte aqui ao sistema capitalista, onde a gente precisa trabalhar, e a parte que a gente vive, que aproveita, fica onde? Então isso é bem interessante quando a gente faz aqui essa análise. E aqui, achei a página, estava até marcada, um dos comentários pra gente finalizar bem esse vídeo, que é quando o Kendo, protagonista, simplesmente começa a pensar por si mesmo. O tempo que temos para o que queremos, para o que fazermos, é curto demais. Afinal de contas, uma pessoa pode viver um único dia ou 60, 70, 80 anos. A gente não sabe quando será o nosso último dia. Tirando, né, quem está com alguma doença mais grave e tal, não vai nem brincar com isso, né? Mas tirando aquelas pessoas que estão numa situação mais terminal de vida mesmo, que sabe o tempo previsto ali de vida, normalmente a gente não sabe. 99% da população, 99,99%, não sabe quando vai morrer. Se vai ser daqui um dia, 50 anos, 30 anos, como? Então a gente precisa aproveitar melhor a vida. E acho que o Zoom Sem já chegou quebrando barreiras, porque traz uma história que te diverte, mas também traz toda hora críticas sociais importantes para o nosso mundo de hoje. Então, tenho que dizer para vocês aqui, gostei, curti Zoom Sem. É uma leitura que com certeza eu vou dar continuidade. Já sei que tem 14 volumes e está em andamento. Já comprei os 2 primeiros. Vou continuar comprando. Curti muito a história. E espero de coração que eu tenha conseguido transparecer para você também essa minha experiência, que eu curti muito. E se você der uma chance para esse mangá, com certeza você vai gostar também. Eu nem vou entrar naquela velha história dos preços nesse vídeo, que não é esse o intuito. Porque R$37,90, R$36,90 é o preço de todos os mangás tankobons hoje no mercado. Então se tá barato, se tá caro, não é a JBC, não é a Panini, não é a Nippon. Estão todas mantendo o mesmo preço. E aí é discussão para outro vídeo, outra história. Mas hoje eu comento com vocês. A história vale muito a pena. Curti bastante, agora você vai ver aí se cabe ou não cabe na sua coleção, que depois a gente conversa mais. Quer conversar mais? Torna um membro, vem lá rapidinho lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai conversar bastante. Mas também comenta, deixa seu like aqui embaixo, a gente também troca uma ideia bem legal. É isso, galera, aquele abraço, valeu!